Então, então vamos começar, né? E quem quiser interromper, por favor, é só interromper. É, é um assunto que, na verdade, é uma continuação, né? Das aulas que estão sendo dadas e o Jorge organizou de uma maneira que as coisas ficassem bem encadeadas, né? Então, realmente é um assunto bem interessante. E o título, né? Esse texto é do amigo, por psicografia, né? O pensar como mecanismo de autoconhecimento. Então, se a gente olhar para o título, ele já traz muita informação, né? Então, como eu penso, a maneira como eu vejo o meu pensamento, né? É uma maneira de eu me autoconhecer. Então, só o título já, né? Traz para a gente ali uma pitadinha do que vem. Então, ele começa dizendo assim: o que é o pensamento? Opa, boa noite, a Camila. Boa noite, Camila. E ele diz assim: o que é o pensamento? Já fizestes esta pergunta a ti mesmo? De onde ele vem? É verdade o que pensas? O que compõe a estrutura dos teus pensamentos? De onde buscas argumentos e conteúdos para o teu pensar? Então, só aqui, né, nós temos várias perguntas que, se a gente quiser ser pego de pronto, assim, nós não temos resposta. Então, e ele vai falar sobre, vai esmiuçar esse conteúdo no decorrer do texto, né? Mas é importante que a gente reflita o que é o pensamento. Porque a gente às vezes ouve assim, eu preciso parar o pensamento. Ok, mas e o pensar? Será que a gente viveria sem o pensamento, sem esse mecanismo, né? E ele vai dizer mais para frente para nós que o pensamento ele é um mecanismo benéfico. Então, o ato de pensar em si é benéfico. Nós fomos, nós somos criaturas providas de inteligência, né? Então, o pensamento faz parte de nós. E de onde ele vem, né? Que é a segunda pergunta que ele faz. De onde vêm os nossos pensamentos? Será que a gente já parou para pensar ou perceber, né? Da onde vêm os meus pensamentos? Por que eles são tão insistentes, né? Muitas vezes um conteúdo se manifesta de várias maneiras. A mente, ela tem vários caminhos, né? E aí a gente pode falar um pouco já desse ego desestruturado, desequilibrado. Então, muitas vezes, quando a gente tem um desejo, uma vontade, a mente da gente, o pensamento vem de várias maneiras, né? Então, esse pensamento chega, tenta me convencer, e aí ele vem de novo de uma outra maneira. E assim a gente vai vivendo, né? O nosso dia a dia, atormentados, a gente pode dizer. E o que compõe a estrutura dos meus pensamentos, dos teus pensamentos? E de onde buscas argumentos e conteúdos para o teu pensar? Então, o que é o pensamento? Negativo, positivo, de alegria, de tristeza, de menos-valia? Quantas coisas tem dentro de nós, né? Quantas coisas nós pensamos? Então, o pensamento, como diz o Dr. Maurício lá no IBS, ele é calculado mais ou menos, né, um pensamento por batimento cardíaco. E quanto mais essa mente é acelerada, né, mais pensamentos. Então, um pensamento vem chegando atrás do outro. A figura fala muito bem isso ali, né? Muitas coisas ao mesmo tempo. E, e isso nos provoca uma aceleração, que é contrária à mansidão que a gente tanto fala. Então, como é que eu consigo perceber alguma coisa com uma mente acelerada, cheia de pensamentos desorganizados, desordenados, que chegam à revelia, né? Tomando conta de mim, me deixando como uma casa sem dono. Então, se eu sinto raiva, eu crio pensamentos, se eu sinto medo, eu crio pensamentos, e isso tudo vai, né, trazendo uma confusão
muito grande para a gente. Gente, se vocês quiserem falar, por favor, né? Me interrompam. E aí ele diz assim, né? O ato de pensar é muito mais complexo do que possas imaginar. O pensamento é um mecanismo sutil e necessário, utilizado pela criatura que se encontra nesse nível evolutivo. Ele é como a solução reveladora que o fotógrafo aplica para que a imagem se revele. Quem arrisca a me dizer o que entendeu desse texto, né? Por que ele diz que o pensamento é como uma solução reveladora, né, que o fotógrafo aplica ali? Então, solução reveladora revela o quê? A imagem, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Alguém se arrisca? Tá todo mundo aí? Sim, mas não me arrisco. Então, vamos lá. Porque assim, ó, o ato de pensar é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Então, ele diz, o que o nosso pensamento revela de nós? O nosso conteúdo, né? O nosso conteúdo mais íntimo. Então, se eu penso em determinadas coisas, esse pensamento, se eu olho para ele, ele vem revelando o quê? Né? Porque nós temos um consciente, que é muito pequeno, perto do inconsciente que nós temos, né? Que vamos dizer assim, que são as nossas profundezas, são todos os registros que nós guardamos de todas as vidas, impresso nesse inconsciente. Esse inconsciente tem vida, né? O que significa isso? Tem vida, ele pulsa. Tá tudo ali guardado, né? As nossas mágoas, as nossas lutas, os nossos medos e tudo mais que foram criando as nossas personalidades no decorrer da existência, né? Das existências, porque foram muitas vidas. Então, se eu tenho um pensamento, quando o Jorge fala nas aulas dele ali, ou qualquer um de nós, né? Investigue o seu pensamento. Porque esse pensamento, quando ele se revela, ele vem carregado de muito mais coisas do que nós possamos imaginar, né? Então, um pensamento de controle, de poder, muitas vezes disfarçado, né? Mas como nós não investigamos, é como se a gente estivesse ali vivendo na superfície. Então, vocês imaginem ali uma casa com muitos andares, né? E a gente vive no andar térreo, só caminhando por ali, né? A nossa mente, a nossa consciência, vamos dizer assim, ela é ainda muito fechada. Então, nós não conseguimos ainda essa expansão, porque vivemos numa superfície. Então, existe um mundo muito além, né? Esse mundo é a nossa mente, e muito além do que a gente possa perceber. Então, o pensamento é isso, ele vai revelando quem nós somos intimamente, mas a gente não percebe. Por isso que ele diz, né, que é como uma solução reveladora. Não sei se deu para compreender, se alguém quer falar alguma coisa. Senão a gente vai seguindo em frente. Não, para mim ficou claro. Na verdade, pelo que eu entendi é isso, assim, o que vai vindo na minha mente são meus conteúdos, né? Sim, E os pensamentos mais persistentes, digamos, os mais comuns, os que aparecem com mais frequência, na verdade revelam a... não deixa de ser uma personalidade, né, minha, né? Tem esse sim, comportamento que, né? Eu acho que ele vai mostrando as nossas, acho que mostrando as nossas impurezas, né? Pode-se assim dizer, né? sim, Mas é uma maneira da gente se conhecer, né? Se autoconhecer, né? Olhando exatamente esses pensamentos, com raras exceções, claro, que a gente sabe que às vezes também tem as obsessões, né? Mas, né? Que fica ali sugestionando a gente, mas enfim, no geral, não, ficou bem claro, Cris. Então, é interessante quando a gente fala da obsessão também, né?
e é um assunto que precisa ser realmente compreendido, mas assim, ó, vamos olhar para o todo, né? Então, eu me revelo através dos meus pensamentos. E nós sabemos que pensamento é energia, né? Então, se eu tenho pensamentos de raiva, eu estou me revelando, né? Tem muita raiva dentro de mim. E aí depois, a gente não vou entrar nesse mérito aqui, mas ali, né, ligada a vivências passadas, à minha infância, aos meus traumas e tudo mais, né? As minhas necessidades de amor, de carinho, de afeto. E aí cada um vai reagir às suas carências de uma maneira, né? Porque tudo isso está ligado a todas as carências que a gente possui, né? Que são muitas e todos nós temos. Então, eu vibro na raiva, por exemplo, né? Então, eu estou abrindo uma porta para as questões obsessivas, né? Principalmente as obsessões sutis, que são as mais difíceis de serem percebidas. Então, vou ser sugestionada? Sim, né? Se eu tenho muito ciúme, meus pensamentos são de ciúme o tempo inteiro. Tem um conteúdo muito grande dentro de mim, porque nós já vivemos muitas personalidades. Mas uma prepondera em cada encarnação. Então eu preciso perceber o que que prepondera em mim. E o pensamento, ele é um mecanismo, como diz o texto, né? Para que eu me conheça. Então, eu tenho ciúme de tudo, tenho ciúme das coisas, das pessoas, sou apegada. Então, olhe o seu conteúdo mental, né? Ou se tenho muita raiva, ou se tenho muito medo. E aí a gente vai ver para frente, né? Como ele explica esse caminho que o pensamento faz. Jorge, quer falar alguma coisa? Oi, Cris. Não, tá bem explicado, né? Tudo, tá tudo bem. Então vamos em frente. E aí ele diz assim: o pensamento é o conteúdo interior explicitado na mente do pensador. Eu coloquei em negrito porque, na verdade, ele reforça a fala anterior, né? Então, o meu pensamento explicita o meu conteúdo interior, né? Então, se eu tenho o julgamento, que nós somos julgadores, né? Então nos achamos melhores e aí tem arrogância dentro de mim. É tão interessante porque normalmente a gente tem um que prepondera. E a gente, o último texto que a gente recebeu, ele fala disso, né? Que é como se a gente imprimisse uma marca, como um carimbo em tudo que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente ouve, no que a gente sente. Eu carimbo, né, a minha vida com a minha forma mental. Então, se eu sou insegura, eu vou ser insegura para tudo. Se eu tenho medo, eu vou ter medo de tudo. Quando as coisas não se misturam, né? Porque a gente nunca tem uma coisa só, nós temos várias, mas volto a dizer, uma prepondera, uma ou duas preponderam. Então, é dever, né? E é um mecanismo que Deus nos dá para que a gente realmente se aprimore. E nós temos as potências, né? E a inteligência é uma delas, a força de vontade. Então, se eu pego minhas potências, desenvolvo as minhas potências, por exemplo, a inteligência e a persistência. Eu pego esse conteúdo, agora eu já sei, ó, o meu pensamento me revela, né? Então, o que que eu preciso fazer, né? Porque esse é o nosso objetivo. Como fazer para que eu realmente, não vou dizer me melhore, né? Porque esse não é o objetivo, mas que eu veja, que a gente veja o quanto que nós estamos equivocados e o quanto nós nos fazemos sofrer. E aí ele continua: contudo, é este que preenche o ente espiritual, num mar de sentimentos e emoções, alguns trazidos de existências pretéritas, outros tantos adquiridos na existência atual. Então ele diz que nosso conteúdo, nosso pensamento, né, é desenvolvido nessa vida através dos sentimentos e das emoções. E é bom que a gente entenda que ele vai falar do manancial depois, num mar de sentimentos e emoções, trazidos de outras vidas ou adquiridos nessa existência, né? E a gente adquire muitas coisas nessa existência, porque como a gente sabe muito bem, nós viemos
para aprender a amar. Esse é o nosso grande objetivo na vida, né? O objetivo de todos nós é aprender a amar. E viemos numa família, é essa família que tínhamos que vir, porque o ambiente familiar, ele tem, né, esse objetivo de reparação, e viemos para receber esse amor que não recebemos. E aqui não cabe julgamento nenhum, né, nem culpa, mas a maneira com que as famílias vivem, né, com muito poucas exceções, né, mas normalmente não recebemos o amor que deveríamos receber para restaurar esse conteúdo, vamos dizer assim, né? Então vamos crescendo cheio de dores, cheio de sentimentos de carência, de falta de amor. Juntamos todas essas experiências dessa encarnação com as coisas que já vivemos e viramos adultos, né? Adultos frustrados, desorganizados mentalmente, buscando através dos nossos desejos e das nossas vontades um preenchimento, uma saciedade, né? Através das coisas que são efêmeras. Então, buscamos dinheiro, namorados, roupas, carro novo, casa nova. E a nossa mente, estava conversando com o Jorge hoje ainda, que eu tenho passado por uma experiência interessante, assim, de como a mente joga a gente de um lado para o outro, né? E tudo parte da carência. Então, eu sou carente, aí eu imagino, vem o meu pensamento, né, me dizendo, olha, tu precisa fazer tal coisa. Seja lá o que for, comprar alguma coisa, resolver uma situação. E se a gente para observar o pensamento, antes de acontecer, como o teu corpo reage, como a tua mente reage, os teus sentimentos reagem, aquela resposta que vai chegar. Por exemplo, mandei uma mensagem para alguém, estou esperando uma resposta. Começa a observar o teu conjunto, né? Como a mente fica agitada, esperando aquela resposta. Muitas vezes o coração acelera. E quando tu vai ver o que chegou para ti, se é positivo, ou seja, dentro daquilo que tu espera ou não, como reage aquilo tudo, né? A mente faz um turbilhão ali, um torvelinho, vamos dizer assim, né? Mistura tudo, medo, ansiedade, vontade, desejo. E a gente fica nisso, né? Diariamente. E aí ele diz assim que o pensamento é um mecanismo de captação. O que significa isso, né? É um mecanismo de captação. Ou seja, os moldes ou padrões que foram sendo assimilados no decorrer das existências formam um grande manancial, que é sorvido diuturnamente. Eu coloquei a imagem ali, né? O que é esse manancial? É esse conteúdo, vamos dizer assim, que a gente tem dentro de nós um mar ali, né? De determinados sentimentos. Podem ser de dor, é meu cachorro. Oi. E quando ele diz que a gente sorve daquilo ali diuturnamente, é porque o nosso pensamento faz um caminho, né? Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que foi traída, né? Então eu fui casada, eu fui traída e eu tenho esse sentimento dentro de mim, né? De insegurança, de menos-valia, de não me achar merecedora e tal, porque eu reverbero nesse sentimento. O que acontece? Eu formo um manancial, vamos dizer assim. E tudo que me acontece, ele diz sistematicamente, né? Tudo que me acontece, ou seja, qualquer pensamento que eu tenha, qualquer situação que se apresente para mim, a minha mente, ou seja, o meu pensamento faz um caminho. E ele banha-se nesse manancial da insegurança, da menos-valia. Entendem? E volta com uma informação. Então, inconscientemente, a informação que chega para mim é: não confie em ninguém, porque você já foi traída e vai acontecer novamente. Provavelmente, né?
Eu não sei se ficou claro, mas esse é o caminho que o pensamento faz. Se eu não me dei bem numa prova, um exemplo simples, quando eu fizer uma prova novamente, o meu pensamento reverbera naquela situação, ou seja, banha-se nesse manancial e volta para mim, me dizendo: você não vai se dar bem novamente. Só que assim, quando o Jorge diz, né, eu não devo fazer o que o pensamento me manda. E aí vem a necessidade da mansidão. E aí vem a necessidade do estar presente, né? Para que eu realmente tenha discernimento para entender, não, é só um pensamento, né? É possível fazer diferente, porque a gente só está nesse contexto todo de negatividade, de ligação com o que não é benéfico, né? Nessa atração, porque a gente deixa com que essa memória tome conta da vida da gente, né? Como uma verdade. E não é uma verdade, é uma pseudo-verdade, ou seja, é uma mentira, né? Que as coisas que aconteceram no passado vão se repetir agora. Na verdade, cria-se uma verdade porque a gente vibra tanto naquilo lá, ou seja, volta tanto nesse manancial de negatividade que a gente traz para o presente, né? Através dos nossos pensamentos, e isso forma uma vibração e todo o meio, né? Porque nós somos um todo. Todo o campo familiar sofre com isso. A gente sofre com isso, né? Sistematicamente, pode-se dizer que, de certa forma, inconscientemente, pois a criatura está sonolenta, quase desacordada para a realidade espiritual. Que é tudo isso que a gente estava falando, né? Então, isso tudo acontece de maneira inconsciente, porque nós não estamos usufruindo das nossas potências, né? Porque vocês imaginem se a partir de hoje a gente começasse a realmente enxergar com olhos de ver, ouvir com os ouvidos de ouvir, tudo isso, né? Todo esse mecanismo tão inteligente que a gente possui e que usa de forma equivocada, né? Gente, parece que eu tô sozinha aqui. Estás não, estamos aqui. Tudo bem? Todo mundo entendendo? Ah, para mim está bem claro, Cris. Então, quando ficar alguma dúvida, eu vou me manifestar, pode deixar, tá bom? Bem, Jorge quer falar? E, Cris, eu não sei se falar daquele último, que nós estamos sempre sonolentos e desacordados, né? Esse é o nosso grande problema com os pensamentos. A gente está sempre passivo Sim, e a gente se deixa levar por ele, se deixa dominar por esses pensamentos. E é importante entender isso. O sim, pensamento, ele não pode dominar a gente. Ele não pode vir e nós nos comportarmos como ele quer. Primeiro, porque ele faz parte de um conteúdo que é do passado. Ele é uma informação que nos revela algo, uma informação sobre nós mesmos, né? Que nós precisamos dela sim, para poder transformar aquele conteúdo mental. Porque ele é energia, ela precisa ser transformada. A energia não morre, não se bate nela, ela não desaparece. A energia se transforma, só isso. Então, nós precisamos transformar a energia, né, em outro tipo de energia, que seja melhor no campo moral. sim, Então, quando a gente pega o pensamento, recebe os pensamentos e a gente fica simplesmente se movimentando, se comportando, tendo emoções e de todos os tipos e vivendo aquilo lá como se fosse verdade, nós estamos só repetindo a mesma história do passado. Não há um processo evolutivo e tudo isso acontece porque nós temos preguiça, gente. E isso é inacreditável, mas é verdade. Não tem um livro que eu leio, nem na série psicológica da Joana de Anjos, na série do Manuel Filomeno que fala sobre obsessão, todos eles falam, todos os livros do Herculano Pires, eles falam sobre a questão da preguiça mental, de que a gente não
tem calma, como disse a Cris, serenidade, paciência, de olhar um pensamento e discernir sobre aquele pensamento, o que é que ele significa, qual a informação que ele traz, ele é bom ou ruim, ele vai me trazer felicidade ou infelicidade, ele é cobiça, ele é ambição, ele é ciúme, ele é raiva, o que que é aquele pensamento? E por que que ele está ali? E qual é a causa dele? Gente, esse é o processo evolutivo. Ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém. Então, se a gente não acordar para a realidade espiritual, como o amigo falou ali, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar patinando no mesmo lugar, tendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que já estamos tendo há milênios, não é? Os mesmos conteúdos, não é? O que ele diz ali, ó, o pensamento ele sai livre. E aí ele passa pelo conteúdo mental e vem a imagem, né, que se revela na nossa mente. E a gente continua vivendo isso aí. A gente não troca de imagem, a gente não troca de energia, nada. Simplesmente porque a gente está passivo, está acordado, está dormindo, está com preguiça de pensar. Então, vamos mudar isso, não é? Vamos querer evoluir. Vamos ter o objetivo de olhar para os nossos pensamentos. Vamos pedir para Deus para que a gente tenha mansidão, calma, serenidade, de que a gente não tenha nenhum comportamento que seja impulsivo. Porque se ele é impulsivo, ele é instintivo. E que não seja imprudente, porque se a gente age de forma impulsiva, nós estamos sendo imprudentes, nós não estamos vendo o pensamento, nós não estamos utilizando as nossas potências como o discernimento e a vontade e a liberdade de escolher. Simplesmente estamos vivos, mas não estamos vivendo. Então vamos acordar desse sono profundo, como Lázaro lá dentro da caverna, né, que Jesus mandou ele levantar e andar. Vamos ouvir essa voz de Jesus convidando a gente para a luz, para que a gente possa exercer em nós mesmos as potências divinas que nós somos, que está em nós, mas que a gente não utiliza. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, Jorge. E é incrível, né, que como a gente começa a se exercitar em relação a isso, porque essa força é uma força intensa, né? Esse tipo de pensamento, ele vem com uma carga muito, muito grande, porque já está muito, é uma inércia, né? A gente faz tantas vezes a mesma coisa que isso se congelou. Então, por isso que às vezes é tão difícil ter uma reação diferente. E a mansidão, ela é fundamental para não entrar nessa passividade que o Jorge falou, né? Do contrário, eu vou ser um repetidor. Eu vou estar repetindo comportamentos, repetindo pensamentos o tempo inteiro, sem realmente conseguir o meu grande objetivo, o nosso grande objetivo, que é evoluir, né? Expandir essa nossa consciência. E hoje eu estava procurando umas imagens para colocar aqui. Eu sempre gosto muito de imagens, né? E como é pobre, é uma pobreza de imagens do que é bem, do que é bom, porque nós não temos criatividade. A Helena vai falar de criatividade depois de mim, mas se a gente dissesse, imagine né, o umbral, o inferno, a gente, nossa, tem toda uma, né, um monte de imagens e tal, a gente já consegue imaginar. Agora imagina alguma coisa muito bonita. Imagina um lugar onde se possa ser muito feliz, onde, sabe, a nossa mente não consegue ter imagens desse tipo. E esse é um exercício que a gente precisa fazer, porque quando um pensamento chega, e se eu percebo que ele não quer me levar para um lugar bom, ou seja, que ele não é do bem, eu preciso sobrepor a ele algo benéfico, né? Porque é dessa maneira que eu vou desconstruindo tudo isso que a gente tem guardado, né? Mas para isso, como bem disse o Jorge, eu preciso estar acordada.
Preciso estar consciente das coisas que chegam, dos pensamentos que chegam, desse conteúdo que se revela o tempo inteiro. Porque olha a bondade de Deus, né? Criaturas que pensam, que têm inteligência, que têm vontade, mas até que ponto a preguiça nos aprisiona, né? E a gente vive dessa maneira, repetindo. E ele diz: uma estrutura é formada e reforçada. Por que formada e reforçada? Como é que eu reforço alguma coisa? Fazendo inúmeras vezes, né? Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu leio, releio, leio novamente, eu estou reforçando. Então, a gente cria uma estrutura, né? E reforça, e aí eu achei a figura interessante porque é o mesmo caminho que a mente faz ali no cérebro, né? E é assim que a gente faz, a gente cria caminhos e a gente vai alargando esses caminhos com esse reforço. Então, eu faço novamente, faço novamente, faço novamente. Então, é como se essa estrada se alargasse. Então, fica mais fácil ainda de eu fazer. É igual. E às vezes por isso que é tão difícil eu pensar de outra maneira, porque não estou acostumado a fazer. Minha mente não conhece outro caminho. O meu pensamento segue sempre o mesmo rumo. Já pararam para pensar sobre isso, gente? Que a gente pensa sempre da mesma maneira? É a mesma coisa que a gente chegar e ir para casa sempre pelo mesmo caminho, né? Trazendo um exemplo material. A gente vai sempre pelo mesmo caminho. E o nosso pensamento vai sempre o mesmo caminho. Porque se banha, né? Onde teve uma experiência. Então, se eu aprendi a julgar, né? Que as casas amarelas são casas horríveis, eu vou passar a minha existência olhando para uma casa amarela e achando horrível, né? Um exemplo simples. Mas se eu aprendi de determinada maneira, então o que que isso significa, né? Dentro da minha mente, isso foi reforçado. Então fica mais difícil para que eu desconstrua isso, né? Que eu realmente entenda que é um pensamento que vem de um conteúdo que foi impregnado através da minha educação, das minhas experiências, né? Das minhas dores. E aí ele continua: uma maneira de pensar se cria e enraiza-se, fazendo parecer que só há um caminho. O pensamento em si é benéfico e necessário para que haja novas construções. Ele é um meio, não um fim. Então, o que é o pensamento, né? Nossa, é uma maneira de reflexão, de discernimento. Existem inúmeras maneiras. O pensar é um ato, né? E é um ato benéfico, é um ato de Deus, da criatura inteligente, do homem que cria através do seu pensamento, das suas sinapses, né? Das suas conexões ali neuronais. E tudo isso é fantástico, só que mal aproveitado, né? É como se a gente tivesse um celular de última geração e só soubéssemos apertar o botãozinho de ligar e desligar, não é? É isso que a gente faz, porque nós temos muitas potências. A nossa mente, ela é capaz de muitas coisas, né? Hoje a gente está numa mente mecânica, na superficialidade. Nós temos outras mentes que vamos acessando através desse movimento, né, de autoconhecimento. E aí ele Ô, diz: Cris, oi, Cris, você pode voltar ali um pouco? pode. Então, eu queria reforçar aí, gente, o pensamento em si é benéfico. É necessário para que haja novas construções. Então, esse pensamento que passa ali pelo aquele manancial do passado, que chega à nossa tela mental, ele é para ser substituído pela nova construção. Então, para isso, a gente precisa estar acordado, precisa estar usando o discernimento e a liberdade, porque isso é uma questão de escolha. Eu escolho que não quero mais me comportar daquela forma
e escolho pensar e me comportar de outro jeito. Então, de novo, se a gente não tiver acordado dentro desse processo, como é que eu vou fazer escolha? E como é que eu vou discernir sobre aquele passado, o que, que ele é realmente, que informação ele me traz? E como eu vou escolher um novo pensamento, um novo comportamento, uma nova ideia para mim? Então, não é para repetir o comportamento, é para realizar novas construções. E para isso é necessário estar desperto, acordado, querendo e usando a vontade para fazer essas novas construções, usando as potências nossas. Então, é necessário todo mundo entender isso. Enquanto estiver passivo no processo, vai voltar a viver as velhas construções, que elas vão gerar sofrimentos. Elas hoje são indutoras de sofrimento, não de felicidade. A felicidade está em fazer novas construções a partir daquele passado. Era isso, Cris. E Achei complementando, que valeria a pena reforçar claro, isso. nossa, excelente. E assim, né, Jorge, quando tu fala da escolha, é importante que a gente comece a perceber o que que a gente quer, o que que nós queremos, porque isso é fundamental. O que eu quero de verdade para minha vida? Porque ficar em cima do muro é muito complicado, né? Então, se eu realmente estou disposta a usar das minhas potências, eu preciso querer. E eu preciso traçar um objetivo, né? Aonde eu quero ir? Para que lado eu quero ir? Eu não preciso saber onde eu quero chegar, né? Porque esse movimento não tem um fim, ele é um meio. Então, que caminho eu quero seguir? Porque nós já temos um conteúdo suficiente para saber como nos movimentar, né? Mas é preciso que exista o querer, porque sem a certeza do querer, o que eu quero, fica inviável, né? Então, eu preciso realmente colocar um pensamento novo. A minha mente precisa, né? Precisa do novo. Ele fala muito do novo. E o que é o novo, né? A não ser o amor. Porque se a gente trabalhar com as derivações do amor, que é o perdão, a indulgência, a bondade, a ternura, se a gente aplicar isso na nossa vida de verdade, é transformador, né? E é esse o novo, as novas construções que a gente precisa. E só tem esse caminho, né, Jorge, como tu mesmo fala. E aí ele continua, é um sistema inteligente, né, que é o pensamento, que mantém o ser vivo e ativo. Tanto é verdade que quando a mente se fecha e o processo da monoideia se fixa, né, essa ideia fixa, ocorre muitas vezes a ovoidização, que nada mais é que a contração arrebatadora da consciência. O pensamento torna-se único. Para a criatura nesse processo, só existe a subjugação pelo pensamento aterrador. Então, né, não chegamos a esse ponto, não vamos chegar a esse ponto, mas assim, é importante que a gente perceba o quanto esses pensamentos estão sendo repetitivos, né? Quantas vezes esse mesmo pensamento chega para mim, seja ele de qual teor. Então, são pensamentos insistentes, pensamentos repetitivos, que acabam me fazendo tomar certas atitudes, né? Porque tudo começa na emoção. O Jorge deu um exemplo interessante na semana passada, que é lá do curso do IBIS, né? Então, eu chego em casa e crio na minha mente, né? Através de um sentimento, de um pensamento, que estão ligados, que meu esposo não está me dando a atenção necessária. Então, através de uma percepção equivocada, porque eu deixo de me colocar no lugar do outro, deixo de usar compaixão, ternura, bondade, porque estou julgando, né? Não sei o que está passando na cabeça do outro, porque mal sei o que passa na minha, quem dirá na do outro, né? E se eu alimento esse pensamento, se ele fica recorrente, ou seja, passando pelo mesmo caminho,
e me dizendo, olha, ele não está mais interessado em você. Olha, ele não está mais interessado em você. Eu mudo minha vibração para começar, né? E dali para frente, se eu permitir que esse pensamento ganhe corpo, eu, né, se desenrola toda uma situação. E aí, isso é importante para que a gente entenda como tudo começa através de um pensamento, de um sentimento, né? Que sugestiona a gente o tempo inteiro. Através das nossas companhias espirituais, do nosso próprio conteúdo interior. Então, comece a observar os seus pensamentos. Gente, alguma dúvida? Eu coloquei aqui embaixo o que é ovoidização, né? Só para que se alguém tiver dúvida, mas não é o nosso tema, então acho que não. Não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Posso continuar? E aí ele diz, né? Então pensar é vida. O que impede que o pensamento seja impulso positivo são os condicionamentos que a criatura carrega consigo naquele manancial já relatado, né? Eu acho que a Fabrícia chegou depois. Fabrícia tá aí? Só para a gente reforçar a questão do manancial, né? Então, gente, voltando aos condicionamentos. Ele vai dar um exemplo logo embaixo que a gente vai poder discutir um pouco, né? Percebes então o que significa pensar? Onde ele pode te levar? Qual a qualidade das tuas lembranças? Do que é construído o teu manancial interior? Então, assim, por exemplo, né? Quando eu tenho uma mágoa, o quanto eu acalento esse sentimento? Ai, que me aconteceu isso, me fizeram aquilo e eu não consigo parar de pensar. A gente ouve muito essa frase, né? Ai, mas eu não consigo parar de pensar. Por que que eu não consigo parar de pensar? O que que tem de errado, né? Quem é o dono de mim? Se eu deixo um pensamento me subjugar, me entristecer, porque aí vem os sentimentos, né? Então eu começo a alimentar um pensamento que não é benéfico e ele me traz tristeza, me traz dores físicas, porque nós sabemos que as doenças estão ligadas diretamente aos tipos de pensamentos que a gente tem. Então é importante que a gente perceba esse todo e o quanto isso é importante e fundamental para as nossas vidas, né? Aqui a gente não está estamos aqui numa aula, vamos para aula quinta-feira à noite e esse conteúdo fica todo lá e eu vou viver a minha vida, né? Como aqui fosse um detalhe, né? Isso que a gente está falando aqui impacta diretamente nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa família, no nosso sono, porque nós não somos divididos, né? Então não existe uma Cristiane aqui, uma Cristiane trabalhando, uma Cristiane sendo mãe. Nós somos uma unidade. Então, se eu não estou bem, se eu não cuido dos pensamentos que chegam para mim o tempo inteiro, vocês podem ver o sono, né? Também. Dependendo da qualidade dos meus pensamentos, do que eu assisto, do que eu penso, do que eu sinto, eu vou ter um sono tranquilo ou não, né? Então, as coisas não estão separadas. A gente é que tem essa percepção equivocada da separação, porque como nós somos muito afastados de nós mesmos, ou seja, nós temos uma visão exterior, não uma visão interior. Nós não fomos habituados a olhar para dentro de nós mesmos, né? De sentir, de perceber quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos e trabalhar isso, né? Numa mutação. Porque é isso que a vida pede, né? Que a gente se modifique, que a gente cresça para Deus, né? E então, vivemos dessa maneira. E aí ele diz: talvez me digas que são muitos os pensamentos, muitas emoções, mas recorres a elas com tal frequência através do mecanismo. E aí ele pergunta, né? Com qual frequência através do mecanismo de pensar? Então, quantas vezes eu reverbero no mesmo pensamento?
Se cada um pudesse parar e olhar para o seu passado, para as suas histórias, né? Para as suas vivências, para as suas dores, e pudesse entender isso como o seu manancial. E com certeza interpretar os pensamentos de hoje que chegam, né? Seria muito mais fácil. Porque se a gente faz uma ligação entre a nossa necessidade de ser amado, aceito, e as coisas que a gente pensa, né? Porque o pensamento, por mais torto que ele seja, a gente sempre quer ser aceito, ser amado. Só que como nós não conhecemos um novo caminho, né? Muitas vezes a gente se vitimiza, então isso inconsciente, né? Eu vou me vitimizar para que realmente eu receba atenção e carinho. Não é? Então eu vou ter ciúme para que realmente aquela pessoa dê atenção para mim. Mas isso significa o quê? Um afastamento muito grande, né? De que eu preciso do outro para me sentir amada, enquanto eu só preciso de mim mesma e de Deus. Então essa reconciliação, né, de mim comigo, me vendo, olhando para esse manancial sem medo, né? O que que tem dentro de mim? Por que que a gente se assusta tanto, né? Em olhar para dentro da gente, em abrir essa porta que nunca foi aberta e ver o que que tem nesse quarto, nessa sala mental, né? Abrir as gavetas, olhar todas as coisas que passaram, né? Muitas dores, amores perdidos, né? Que a gente tem essa impressão, né, de amor perdido ou de que perdemos alguma coisa, enquanto tudo isso é um conteúdo muito maravilhoso de aprendizado que Deus nos oportuniza, né? Basta que a gente consiga olhar e se desvincular desse passado, dessas memórias, né? Então, o que que ele pede aqui? Deixa para trás as coisas que passaram. Caminha com passos fortes, né? Com fé, perseverança, tendo a certeza de que o melhor sempre acontece, porque nós não estamos sozinhos, né? Estamos sob as mãos de Deus. Podes te elevar às alturas e também teres descidas grandiosas. Precisas aprender a equilibrar-te. Então ele diz que a gente pode se elevar às alturas ou ter descidas grandiosas através da maneira como pensamos. Ele diz ali do lado, né? Ele não, ali o Eckhart, né? Não sei se pronunciar. O que significa? Você olha para a realidade através do crivo dos seus pensamentos, através dos seus julgamentos, que são condicionados pelo passado. Então é como se a gente tivesse um filtro, né? Então, por exemplo, eu tenho um filtro azul, vou ver tudo no azul, né? Então, se eu tive uma dor do abandono, eu vou me sentir carente, abandonada o tempo inteiro, porque eu não compreendo, porque eu não uso do meu discernimento, da minha inteligência, não entendo isso como um todo, como uma necessidade evolutiva. Nenhum de nós está abandonado, gente. Por mais que seja doloroso, né? Por mais que seja forte essa falta de amor, principalmente na infância, né? A falta de amor dos pais, a falta de carinho, a insegurança, através de atitudes que hoje a gente condena, mas eles fizeram o que era possível e nos deram o melhor e o mais importante, que é a vida, né? Que é a oportunidade de estar aqui, encarnados. Então, que a gente possa fazer desse momento aqui o melhor. E o melhor é se livrar desse condicionamento, deixando para trás tudo que realmente nos magoou, nos feriu
E é isso. Fala, Helena. Então, e é importante a gente também não esquecer, né, Cris, porque às vezes a gente se vitimiza muito e a gente sabe que não existem vítimas, né? Sim, Então, se eu não fui devidamente amada, se meu pai ou minha mãe não me deu a devida atenção por alguma razão, que a gente já tem maturidade para saber que de graça nós não passamos por isso aí, sim, né? Pelo menos esse é o pensamento que tem me conduzido, assim, que tem conduzido os meus dias e de uma certa forma torna mais leve, assim, porque não se sentir vítima, né? Tudo é devido. Eu acho que isso também é uma coisa, assim, importante, que a gente não pode estar batendo só, como tu falou agora, assim, eles deram o melhor que eles puderam, né? Eles deram o melhor que puderam dentro do que a gente tinha, estava meio que programado, ou sei lá, né? Para receber, sim, entende? Que a gente claro. também, né? Seria isso. Então, eu acho que a gente até já passou dessa. É importante que a gente diga, porque a gente precisa saber disso, né? Até para não repetir, né? Todo mundo tem criança na família e, e essas questões elas são muito importantes, né? O Jorge e a Ju fazem um estudo aí muito bacana, porque a gente precisa entender o que é um núcleo familiar. Por que que existem as famílias? Mas isso que a Helena falou é fundamental, né? Nós já viemos com um livre-arbítrio utilizado, vamos dizer assim, né? Já vem, me fugiu a palavra agora. Então, é necessário que aconteça determinadas coisas, mas existem muitas probabilidades e muitas possibilidades. Nada vem 100% escrito, né? Tudo vai depender das reações que a gente tem. Então, se eu reajo de uma maneira positiva, eu abro um campo de possibilidades. Se eu reajo de uma maneira negativa, é muito aquém do que poderia ser. Porque se a vida pede amor, a vida pede o bem, o movimento é sempre evolutivo e é sempre para o bem, sempre que eu me colocar contrária a essas forças, eu vou estar fechando o meu ângulo, né? Então eu vou estar aumentando o meu determinismo. E enquanto a vida traz possibilidades, então se eu reajo de uma maneira convergente com o evangelho, eu abro um campo. Então, nada é determinado ali 100%, né? Ele diz assim: vou dar aqui um simples exemplo. Uma criatura foi cobrada demasiadamente na sua infância. Seu manancial terá um padrão que prepondera. Haverão outros, com certeza, mas o padrão preponderante será aquele que se impregnou mais fortemente por ter sido mais estimulado ou repetido. Lembra lá da figura do cérebro lá com o caminhozinho branco? Aqui ele explica. Então, ó, existe um padrão que prepondera porque se impregnou de uma maneira mais intensa, né? Foi mais estimulado. Então, uma mãe rigorosa o tempo inteiro. Fulano não pode isso, não pode aquilo, faça isso, faça aquilo. Como que vai ser esse adulto, né? Então, a vida como um todo terá nuances de rigidez. Eu coloquei, pois há necessidade de repetição daquele padrão que é conhecido. Compreende? Como é importante o entender o pensamento, porque o pensamento me revela. Então, se eu sou uma pessoa rígida, e eu sou, né? O que que eu vivenciei? Mas eu tenho inteligência, eu tenho discernimento para perceber essa rigidez e compreender que o que passou, passou. Eu não preciso mergulhar o meu pensamento nesse manancial cada vez que eu penso. Ou seja, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que fazer aula melhor, eu tenho que, sabe? Cobrança, cobrança, cobrança em cima de mim mesma. E se eu não percebo, além de eu me manter na rigidez e trazer doenças físicas, inclusive, eu replico para minha família, para os meus filhos, para quem está do meu lado, né? Então, eu sou a rígida que vivi uma rigidez na infância, não percebo, não tenho discernimento, sou uma repetidora e mergulho meu pensamento nesse manancial de rigidez a cada movimento que eu faço na minha vida.
Eu acho que agora ficou bem claro, né? Pois há necessidade de repetição daquele padrão que é mais conhecido. Então, o ato de pensar, ou seja, a cada oportunidade, o caminho do pensamento passa pelo manancial e banha-se, trazendo à superfície pensamentos condicionados. E aí vale cada um pegar, gente, anotar. O que prepondera em mim? O medo, a insegurança, a rigidez, o controle. Aí cada um com as suas, né? Com os seus sentimentos. É importante que a gente faça essa investigação. Porque a partir do momento que a gente se coloca nesse movimento, pede a Deus auxílio, né? Aí vem através do sonho, vão vindo os símbolos, a gente vai tendo insights e parece que aí tu tem uma percepção que tu nunca tivesse e a vida vai te favorecendo, porque tu entrou nesse movimento, né? Como diz o professor Maurício lá, tu tá surfando essa onda. Então tu não tá contra, tu tá querendo saber mais, querendo entender. Mas para isso precisa um movimento, uma vontade, né? Um movimento interior, de muita percepção, de muita bondade, bondade no que eu vou ver. Porque assim, me vejo rígida, me vejo, e tudo bem. Né? Vou trabalhar para flexibilizar a minha personalidade, para ser mais leve, mais tranquila, mas tudo isso com muito amor, entendendo que isso, essa rigidez faz parte de mim também. Jorge? Helena? Carlinhos? Quem mais? Presente. Tudo certo? Quer falar? Não, você explicou bem, né? E o exemplo do antigo é bem claro, né? E nós todos estamos repetindo os condicionamentos, né? Sempre. É bem importante olhar e ver, como você colocou, que tipo de condicionamento você está usando, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Até outro dia, falando com a Cris, eu dei um exemplo para ela. Se você está dentro da nuvem, você só vai ver os conteúdos que estão dentro da nuvem. E você vai procurar as respostas dentro da nuvem. Então, você precisa sair de dentro da nuvem para olhar a nuvem. Você precisa estar fora do condicionamento para ver o condicionamento de seu conteúdo. Para isso, de novo, você precisa da mansidão, da calma, da prudência, não é? Não ter preguiça de olhar e de discernir sobre os teus pensamentos. Aí sim, você vai estar fora da mecânica dos seus pensamentos. Porque o que liberta o pensamento, o que liberta você dos instintos, dos condicionamentos, é a utilização da razão. A razão tira você disso aí. Então é um processo que não cabe de novo, preguiça, passividade, né? Então é isso. É isso, Cris, muito bom. O exemplo do amigo aí foi maravilhoso. Foi, né? Ele é maravilhoso. O pensar em si é fantástico, né? O ato de pensar, essa possibilidade, né? Pode ser usado com liberdade e criatividade. E aí eu vou fazer uma pausa para perguntar para cada um. O que cada um pensa de novo? Será que a gente pensa coisas novas? A gente se dá essa possibilidade? Ou será que a gente tem sido meros repetidores, né? Até do que a gente está falando aqui agora, eu estou compreendendo o que está sendo falado com certa profundidade, ou eu estou só, sabe, ouvindo e vou ser um repetidor. Pode ser usado com liberdade. Então, a liberdade do pensamento. Eu posso escolher onde eu quero ir, o que eu quero pensar. E esse exercício de usar um caminho novo, né, de se exercitar no amor, ele traz a criatividade. Eu não vou entrar no tema da Helena, mas o que é a criatividade, né? É acessar novos movimentos, novas ideias, novas percepções, uma nova consciência, levando a criatura a experiências sublimes de amor e de alegria. Experimentem, gente. Criar
pensamentos de amor. Imaginar coisas muito boas, se conectar com Deus, usar as imagens, né? Porque o pensamento está sempre muito envolvido na imagem, porque a nossa mente, ela é muito, usa muito as figuras, né? E quando a gente tiver nos momentos mais difíceis e perceber que esse pensamento puxa a gente para baixo, sobreponha a ele uma imagem de amor, de bondade, de alegria, um momento passado vivido, sabe, com muita paz, e isso tudo vai fazendo a diferença, porque é como se a gente precisasse ser descascado. Essas cascas, né, mentais, esses cascões mentais que a gente vive sob esses cascões, né? Então, o que é preciso fazer para que isso vá sendo diluído, desconstruído? É através dos nossos pensamentos, porque nós somos pensamento, né? Então, os pensamentos, eles são ligados diretamente às emoções e aos sentimentos, Então, percebam que tipo de sentimentos cada um tem. O que que passa no seu coração? O que que eu tenho alimentado dentro de mim? É um movimento que requer muito amor, muita calma, muita brandura, dedicação, porque é preciso esmiuçar, né, isso tudo, para que então a gente consiga perceber, porque do contrário a gente fica só na superfície. Em todo esse processo intrincado, existem construções e desconstruções das personalidades. Estão envolvidos o ego descontrolado. Desse complexo desajuste derivam todas as sombras que necessitam da luz que deveria vir do eu superior. Então, nós temos um ego descontrolado, né? E o ego não é negativo, não é ruim. Nós não viveríamos sem o ego. Ele só precisa de equilíbrio, ou seja, nós precisamos entender que somos iguais, né? Que não temos o direito de julgar o outro, que precisamos entender que cada reação que temos às situações externas, o grande objetivo é olhar como eu me posiciono e não o outro, né? O outro é o outro. Ele tem o mundo dele, o filtro dele, as experiências dele, e eu tenho as minhas. Então é preciso que, em qualquer situação, eu olhe para dentro de mim e veja como eu estou reagindo, ou seja, o que eu estou pensando, que o pensamento ele me revela. Então, observe os seus pensamentos. Quais são os sentimentos que estão impulsionando esses pensamentos? E ele diz, né? Desse complexo desajuste, ou seja, é muito complexo, derivam todas as sombras que necessitam da luz, ou seja, toda a nossa parte sombria, toda a nossa negatividade, todas as nossas dores, todos os nossos medos que necessitam de luz. E quem é que vai colocar luz nesse nosso lado sombrio? Quem pode fazer isso, né? Além de nós mesmos, através do amor, através da força de Deus que tem dentro de cada um de nós. Tudo está dentro da gente, tudo. Né? Basta que a gente saiba se conduzir, saiba escolher, né? Que horas são? 19 horas. E ele continua: o pensamento visto como instrumento é recurso divino na construção do ser. Então, que lindo, né? Então, o pensamento é um instrumento
e é um recurso divino na construção do ser, porque se não fosse o ato de pensar, os animais não pensam, têm instinto. Então, nós estamos, né, numa oitava acima. Então, eu tenho um recurso, nós temos um recurso, que é o pensamento. Agora usamos de maneira equivocada. Então, é um recurso divino para me, na construção, né, na construção desse ser, para a chegada nesse self, para que eu consiga acessar o meu eu superior. Então, eu preciso aprender a pensar. E esse aprender a pensar, né, não, não vou conseguir isso lendo livros e, e aprendendo novas matérias e mais e mais e mais, não. Eu preciso ter um momento comigo, né? Observando quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, onde eu quero ir, para onde eu quero ir. Ou seja, no processo evolutivo, né? E não, volto a afirmar, o ator principal desse grande feito que é a existência. Mas como coadjuvante, já te deixo falar, Helena, como uma oportunidade de perceberes o teor verdadeiro da tua intimidade. É bem interessante, assim, eu vou até ler de novo, ele diz assim, o pensamento visto como instrumento é recurso divino na construção do ser, ou seja, no processo evolutivo, e não, volto a afirmar, o ator principal desse grande feito que é a existência, mas como coadjuvante, como uma oportunidade de perceber o teor verdadeiro da tua intimidade. Então, essa parte diz assim para mim, ó, o pensamento, né, é um recurso. Então, tudo que o pensamento me diz, eu não devo fazer, porque ele é um recurso, né? Ele não é, ele não é o ator principal, ele é o coadjuvante, ou seja, ele me traz uma oportunidade e não me dá uma sentença, entendem? Isso é fundamental que a gente perceba. O pensamento não está me dando uma sentença, você é assim, você precisa fazer isso, não. Ele é um recurso para que eu reflita, para que eu use de discernimento, para que eu use da minha inteligência. E então entenda o que se passa nessa mente, ou seja, qual é o meu conteúdo íntimo, né? O que eu tenho, do que é feito os meus mananciais. Pode falar, Ana. Eu nem sei se cabe nessa. Eu até tinha baixado a mão, mas quando tu falou assim, acho que a gente já tem estudado bastante. Eu só queria sugerir assim que a gente começasse a colocar em prática muitas coisas, sabe? Essa questão da, mas aí vai entrar na minha aula também, que é a questão da criatividade, né? Mas a gente deveria começar a fazer testes com a gente mesmo, com o nosso pensamento, sabe? Essa substituição, quando vem um pensamento ruim, sabe? Trocar por um bom, ter um bom pensamento, né? Que eu acho que a gente deveria escolher, até dentro do que a gente estudou, né, Cris, lá na PNL, né? De ter um cantinho, de ter como é que a gente diz, um refúgio, sabe? Um pensamento, um momento muito bom que sirva de refúgio para fazer essa substituição, né? Não sei porque que me deu vontade de falar isso agora, mas depois quando continua a falar ali, eu vi que estava meio fora de contexto. Mas assim, ó, é isso, é começar a pôr em prática. Fazer experiências diferentes para ver o que dá, sabe? Porque senão a gente fica só nessa teoria, a gente precisa começar a colocar em prática as coisas, né? Sim, E para ver que vai dar certo, entende? Porque sempre dá certo, né? Mas a sim. gente precisa ter muita. Eu acho que nisso também consiste a verdadeira fé, né? Que foi até ela que a Claudine deu, né? Se eu acreditar, a coisa funciona, né? Então, mas eu preciso experimentar. Era isso. Obrigada, Helena. Não está fora do contexto, não. Tá tudo ligado, né? Mas o. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, não, ainda tem mais um. Porque assim, ó, o grande objetivo desse texto, que eu acredito que o amigo queira trazer para gente, é que assim, a gente precisa entender que o pensamento, ele não é uma ordem, né? Então, porque como a gente tem uma aceleração e um condicionamento, o pensamento vem, a gente já pá, a gente já faz o que ele manda. Então ele diz aqui, ele diz muito claro que o pensamento
é um mecanismo, e ele é um instrumento, e ele é um recurso para me construir. Ou seja, eu estou num processo evolutivo e o pensamento precisa ser um instrumento, né? E não uma sentença, como eu falei anteriormente. Porque acima do pensamento, existe outras coisas, né? Então, da onde veio o meu pensamento? Volto a dizer. O que é o meu pensamento? Ele se banha em qual sentimento? Para que eu exteriorize? Para que eu faça o que ele está me dizendo? Para onde ele quer me levar? Da onde ele vem? Que foram as perguntas iniciais, né? Que se a gente não compreender isso, a gente vira um joguete na mão do ego descontrolado e, consequentemente, dos pensamentos desgovernados. Então, para lá, né? O que que isso quer me dizer? E se a gente entende isso e começa a colocar em prática, a coisa começa a acontecer, né? Porque eu me coloco num movimento novo, eu deixo de ser um repetidor, eu adentro a outros níveis da minha casa mental, ou seja, eu começo a me relacionar com esse self, que é tudo isso, que é a criatividade, que é esse exercício, né, que ele propõe ali, do pensamento como um construtor, como um recurso divino. Então, o pensamento nada mais é do que o recurso que me faz ver quem eu sou. E o pensamento não é o que eu sou, entende? Então, isso é fundamental que a gente entenda. Quer complementar, Jorge? Não, eu quero sim, na verdade. Eu achei bem maravilhosa a sua colocação aí. Fez um resumo muito fantástico da aula e do que o amigo quis dizer com tudo isso. E eu só queria complementar assim, o que impede da gente fazer tudo isso? E aí eu vou ser repetitivo de novo, é a preguiça, gente, é a acomodação, é estar passivo no processo. Você veja que tudo foi criado por Deus para que a gente coloque-se dentro desse processo, usando as nossas potências, a inteligência, o discernimento, a vontade, a liberdade para escolher e estando ativo dentro desse processo. Então, tudo isso que a Cris colocou ali de forma muito legal mesmo, de como foi pensado essa aula pelo amigo, o que impede a gente de fazer isso é exatamente a preguiça mental. É a acomodação, é encher a cabeça de pensamentos e mais pensamentos e de desejos, sem estar ativo dentro desse processo, olhando para cada situação dessa e sabendo o que é que ela significa. E aí fazendo a construção a partir daí. Então era isso, Cris. Eu só queria colocar de novo que o impedimento, como a solução, também está em nós, não é? Sim. E que a gente não precisa fazer tudo isso sentado num sofá, né? Em posição de meditação. A meditação verdadeira é essa, é o que ele propõe. Observar o tempo inteiro, né? Ser previdente, não um inconsequente. E o que é um inconsequente? O pensamento vem tomar conta de mim e quando eu vi, eu já fiz, né? Então, que a gente possa observar melhor, né? Porque é fantástico, imagina, eu tô vivendo o meu dia, tô consciente, fazendo as minhas atividades, percebendo a todo tempo cada pensamento que chega, né? Nossa, é transformador. E aí ele conclui dizendo assim, né? Que teu pensar seja novo a cada dia, ou seja, então, o pensamento da gente não precisa se banhar nos nossos mananciais, né? De dor, de angústia, de medo e tudo mais. Que ele possa ser novo, ou seja, que ele possa ser um pensamento de quem tem fé, de quem acredita nas possibilidades da vida, nas probabilidades da vida, de quem acredita em Deus, nesse Deus que cuida, que ama, né? Que é amoroso.
e que a gente possa realmente ver o bom, o lado bom de tudo. Porque a gente vive num movimento muito negativo, né? A gente ouve negatividade o tempo inteiro, que as coisas estão difíceis, que isso, que aquilo e que tal. E que é verdade também. Mas acostumou-se, né? Esse coletivo é muito forte de ser puxado para baixo, para a negatividade. Então, que cada um possa realmente olhar para a sua vida e olhar o quanto de bom tem, né? O acordar pela manhã, o dia bonito, o ar que se respira. Começar com esse olhar para o novo também, né? E sair desse campo de reclamação, de cansaço, de sobrecarga, e tudo isso que todo mundo vivencia, né? Então, que esse novo possa ser completo através dos nossos pensamentos e do nosso olhar para a vida. Porque com certeza a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar. E ele diz, né? Dessa maneira, construirás uma nova vida, pois ao redor de ti halos de luz as chegarão, transformando paulatinamente o ser que és, te elevando à sutileza da vida e desmaterialização da tua existência. O que ele quer dizer com isso, né? O grande objetivo é que a gente, o espírito, absorva toda essa matéria. Então, a vida verdadeira que a gente já sabe é a vida espiritual. E nós estamos aqui com um corpo físico com um grande objetivo de desmaterialização, né? De sutilização, para que a gente possa realmente viver a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E é isso, gente. Deixa eu ver, acho que acabou, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário. Podemos conversar. Ô, Cris, sobre essa tua fala agora no final, né? A gente deveria se propor a fazer isso todos os dias, sabe? Pegar um caderno e fazer uma coluna assim, coisas boas, bênçãos e sabe, e coisas ruins. A gente tem tantas coisas boas, muito mais, aliás, do que coisas ruins na nossa vida. Mas a gente tem o péssimo hábito essa questão da negatividade, né? A gente só foca, né, naquilo que não está dando certo. E a gente é incapaz de olhar em volta, né? É aquela história do pontinho preto na folha branca, né? É verdade. Sabe? Tu tem todo um espaço branco de paz, sabe? Tem tudo que te favorece. Mas tem uma coisinha dando errado. Tu esquece todo o resto e foca só naquele, né? Então são hábitos que a gente precisa ir tá mudando também, né? Eu acho que quando a gente começa tem que ter a vontade, como o Jorge falou, tem que tirar a preguiça, né? Sair da inércia, começar a querer fazer o novo. E eu acho que um caminho é esse, começar a olhar em volta. Olha o tanto de coisas boas que a gente tem. E todos nós temos muito mais coisas boas. Com certeza temos. Era isso. Obrigada, Helena. Então, né, se a gente olhar aqui para nós, nós somos um grupo, a gente já está junto há algum tempo, e esse grupo se expande, né, para o mundo espiritual, e que a gente já sabe disso, que nós somos um grupo na matéria e existe um grupo no mundo espiritual que nos auxilia. E só isso já é motivo de muita alegria, de muita gratidão, né? E uma oportunidade para que a gente veja como Deus é amoroso conosco, nos permitindo esse crescimento através de uma ajuda direta. Então, e se relacionar com isso de uma maneira viva, forte, transforma a vida da gente. Traz saúde, traz alegria, traz disposição e traz esse novo olhar que ele pede pra gente, né? Então, que realmente a gente possa exercitar isso diariamente. Tá bom, gente? Que horas são? Alguém quer falar mais alguma coisa? O Jorge? Alguém? Não, só dar os
parabéns. A aula foi maravilhosa. E vamos ter outras maravilhosas, né? Semana que vem temos a Helena com criatividade. E assim continuamos aí. Isso aí. Muito boa. Alguém quer fazer um encerramento para nós? Posso fazer. Então tá. Se tiver um barulhinho de fundo, não reclame que é meu marido na cozinha. Eu tô aqui na outra sala, mas mesmo assim o barulho chega, né? Não tem problema. Então, nós vamos agradecer. Agradecer a Deus, a espiritualidade, aos nossos mentores espirituais, a esse amigo maravilhoso que tem nos enviado um material muito bom. Então, veja que bênção, né, para nós. Nós fomos escolhidos para estar nesse curso. Esse amigo está aí disposto a nos ajudar, então é muito gratificante. E só temos a agradecer. Muita, muita gratidão a Deus. E que a gente faça por merecer. Que a gente faça a nossa parte, que a gente se esforce, tire essa preguiça, impõe a nossa vontade para fazer diferente. Nós não estamos aqui por acaso, então nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Então, nesse clima de gratidão, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada, Cris, pela aula maravilhosa. Muito boa. Boa noite, gente. Um abração. Boa Boa noite a noite, todos. gente. Obrigada.